Olá, tudo bem? Estamos retornando ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos e agora vamos iniciar o nosso 11º estudo. Como sempre, eu espero que você tenha se debruçado durante a semana na sua Bíblia, estudado os textos lidos e tenha acompanhado todo o estudo que nós fizemos e os textos indicados. Paramos no nosso estudo número 10, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8. Hoje vamos iniciar com o versículo de 9 até o 13, quando nos fala sobre um personagem interessante, chamado Simão o Mágico. Vamos observar o que ele fez e as consequências. Antes disso aí, eu peço novamente, se você não fez a sua inscrição ainda no nosso canal, que o faça o mais rapidamente possível e continue compartilhando para que outras pessoas também usufruam do nosso trabalho. Vamos lá, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que nós faremos nesse instante de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 a 13, que diz: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Esse homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Aderiram a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Leiamos agora o versículo 13, encerrando esse texto. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vamos ver o que fala sobre Simão. Simão, o mágico, é frequentemente mencionado em antigos escritos fora da Bíblia, como sendo o arqui-inimigo da igreja e um dos líderes da heresia gnóstica. O gnosticismo, nome que vem da palavra grega gnosis, significa conhecimento, ensinava que uma pessoa ganhava salvação não pelo mérito da morte de Jesus, mas por um conhecimento especial a respeito de Deus. O filósofo Justino Marte, morto há cerca de 165 anos depois de Cristo, era um samaritano, dizia que quase todos os samaritanos consideravam Simão o supremo Deus, chamado de o Grande Poder, conforme nós vimos na leitura do versículo 10. Irineu, outro filósofo, morto cerca de 180 depois de Cristo, considera Simão como uma das fontes dessas heresias. Vejamos agora os versículos 14 ao 17. Estou lendo Atos capítulo 8, versículo 14 a 17. Acompanhe. Fala-nos sobre Pedro e João em Samaria. Diz a palavra: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. No versículo 5 aparece a expressão recebessem o Espírito Santo. Os crentes samaritanos até este ponto não haviam recebido a evidência da dinâmica presença interior do Espírito Santo, embora como crentes o Espírito Santo estivesse habitando neles. Confirme isso lendo Romanos, capítulo 8, versículos de 9 até o 11. Os cristãos não estão em Adão, dominados pela carne,
mas estão sob o governo de Cristo, porque o Espírito que veio habitar neles é o Espírito de Cristo. É o que nos diz João capítulo 14, versículo 26. A dualidade que está aqui em foco não é uma mera distinção entre os lados físico e espiritual da vida de um crente, mas entre as duas esferas da existência, isto é, a vida física no mundo caído, com sua sempre presente morte física, e a vida no Espírito, uma garantia da ressurreição de Cristo, conforme nos diz Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, cujo teor é o seguinte: comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Leiamos agora os versículos 18 a 25. Continuamos lendo o capítulo 8 de Atos. Vamos lá, acompanhe a leitura. Versículo 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei a mim também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Versículo 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias de samaritanos. Versículos 22 e 23. Pelas palavras e ações, Simão comprovou que não cria em Cristo. Ele ainda estava em fel de amargura. Confira isso em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. A carta, que diz 29 e 18, vamos ver aí o que diz. Deuteronômio 29 e 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vai servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Vamos continuando esse nosso estudo. Vejamos agora. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, raiz de amargura, citada anteriormente, é uma pessoa que espalha dúvidas e infidelidade diante do Senhor e entre o povo da aliança. Também ainda em Hebreus, raiz de amargura é uma pessoa que perturba e contamina as demais. Para fortalecer a fé em outros, devemos encorajar os fracos a enfrentar os apóstatas que podem influenciar os outros. Vejamos agora Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 30, e analisemos. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto.
Ele se levantou e foi. Versículo 27. Eis um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Versículo 28. Estava de volta e, assentado em seu carro, vinha lendo ao profeta Isaías. Versículo 29. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está vendo? O que está lendo? Vamos verificar alguma coisa sobre esse personagem, o eunuco. A palavra eunuco refere-se ou a um oficial emasculado, pertencente à corte real, ou um alto oficial do governo. A Etiópia bíblica, ou Cuxi, como era chamada também, é a remota área do sul do Egito, incluindo partes da moderna Eritreia, Etiópia e Sudão. Outro nome que aparece aí que nos chama a atenção é Candace. O título da rainha-mãe, que governava em lugar de seu filho, era denominada como Candace. Acreditava-se que ele era sagrado demais para ser envolvido em negócios seculares. No versículo 28, nós lemos lendo Isaías. Se o etíope estivesse lendo a passagem sobre a misericórdia do Senhor para os eunucos, registrada no mesmo livro de Isaías, capítulo 56, versículos 3 a 5, teria sido natural para ele ler também Isaías 53. Finalmente, no versículo 30 desse texto, aparece a palavra ouviu. Nos tempos antigos, as palavras, ou melhor, as pessoas normalmente liam em voz alta. Por isso, Filipe ouviu de ler. Leemos agora os versículos 31 até o 39. Estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Diz o texto para nossa edificação. Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça que lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Versículo 34. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de alguém ou de algum outro? Versículo 35. Então, Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Versículo 37. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Vamos analisar o texto. Os versículos 32 e 33, Cristo é o Cordeiro de Deus. Isso é afirmado também em João, capítulo 1, versículo 29. Em obediência à submissão que ele teve a Deus, registrada em Mateus, capítulo 26, versículo 63. No versículo 35 ainda, aparece a expressão: anunciou-lhe a Jesus.
Filipe começou de Isaías 53 e identificou o servo na passagem como servo sofredor, Jesus. Lucas dá a entender que ele continuou em outras passagens do Antigo Testamento, para identificar Jesus como o Messias esperado. No versículo 36, nós vemos que ele foi batizado. Cumprindo o que determina Mateus capítulo 28, 19, sobre a grande comissão, Filipe batizou o eunuco, depois de ele ter declarado que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confirme isto lendo Atos, capítulo 8, versículo 37. Leamos agora o versículo 40. Atos, capítulo 8, versículo 40. Diz a palavra: Mas Filipe, veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aparece aí a cidade de Azoto. Azoto é a Asdod do Antigo Testamento. Confirme isso lendo 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1, para onde foi levada a Arca de Deus pelos filisteus para o templo de Dagom. Asdod era uma das 5 cidades filisteias, ficava a cerca de 32 quilômetros ao norte de Gaza e também a 96 quilômetros ao sul de Cesareia, na costa. Filipe pregava o evangelho em todas as cidades ao longo da costa, até chegar a Cesareia, que era uma grande cidade que Herodes, o Grande, tinha reconstruído. Tinha um excelente porto que Herodes expandiu para importante tráfego marítimo. Confirme isso, lendo Atos 21, versículo 8. E servia como quartel-general para os procuradores romanos. Filipe deve ter se radicado em Cesareia, porque anos depois ele ainda residia lá. Entramos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Leiamos 9, versículos 1 e 2. Fala-nos aqui sobre a conversão de Paulo. Vamos ler. Atos 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aparece aí a pessoa de Saulo. Ele foi apresentado em Atos capítulo 7, versículo 58, e é o principal personagem de Atos 9, 1 até o versículo 31. Um terceiro breve vislumbre de Saulo é encontrado novamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 a 30. Antes de ser chamado de Paulo, e se tornasse o principal personagem nos capítulos 13 a 28 de Atos. No versículo 2, aparece uma palavra caminho. Outros nomes, esse caminho, dos usados em Atos para os cristãos primitivos são cristãos, em Atos capítulo 11, versículo 26, discípulos, em Atos capítulo 9, versículos 10 e 19, de santos, em Atos capítulo 11, versículo 13. Todos os que invocam o seu nome, em Atos capítulo 11, versículo 14, e irmãos, em Atos capítulo 9, versículo 30. O caminho aqui identifica a causa cristã como composta dos seguidores de Cristo, que é o caminho, conforme nos diz Atos capítulo 14, versículo 6. Leiamos agora Atos capítulo 9, versículos de 3 até o 6. Atos 9, 3 nos diz:
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja aí um relato do encontro de Saulo com Jesus. No versículo 3 aparece aquela expressão, uma luz do céu. Foi uma luz sobrenatural, mais brilhante que o próprio sol, conforme você pode confirmar lendo Atos, capítulo 26, melhor dizendo, versículo 13. Essa chamou a sua atenção. A experiência de Paulo na estrada de Damasco foi tão importante que ele contou-a 2 vezes. Uma perante a multidão de judeus em Jerusalém, conforme registra Atos capítulo 22, dos versículos 6 a 16, e a outra, diante desta audiência, principalmente pagã, em Cesareia. No versículo 4, há uma repetição do nome de Saulo. Saulo, Saulo. A repetição significa um trato íntimo e pessoal usado na época. Gênesis capítulo 22, versículo 11 e Êxodo capítulo 3, versículo 4 usa a mesma técnica. Outra afirmativa aparece também, me persegues, nesse versículo 4. Perseguir os discípulos de Jesus era perseguir o próprio Jesus. Isso nos registra o livro de Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12, e o livro de João, capítulo 5 também, nos versículos 19 e 20. Vamos ver agora os versículos de 7 até o 9. Estou lendo Atos, capítulo 9, de 7 a 9. Versículo 7. Diz a palavra: Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pelas mãos, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Versículo 7. Seus companheiros ouvindo a voz. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 9, Paulo diz que eles não perceberam o sentido da voz. A palavra grega usada aqui pode significar som ou voz. Fato semelhante este ocorreu com Daniel, no capítulo 10, versículo 7, que diz: Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Também em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 5, quando Isaías ficou espantado diante da glória de Deus, à semelhança de Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8, ele ficou com medo e pronuncia uma maldição oracular contra si mesmo. Muito bem, irmãos. Nós encerramos nosso tempo hoje. Voltaremos na próxima semana com a continuidade desse capítulo 11. Mais uma vez, eu peço a você que continue lendo diariamente a sua Bíblia. Não se esqueça de reouvir esse nosso estudo e ler a cada um dos textos indicados, dos versículos constantes desse texto. Eu espero que você tenha uma boa semana e que seja
abençoado você e sua família. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com vocês. Fique com Deus e até mais.